Mais uma vez oremos ao Senhor, intercedendo pela igreja, em favor do seu povo, intercedendo por nossa nação, rogando ao Senhor que também nos dê mais uma vez o entendimento da sua santa palavra. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora aqui suplicamos ao Senhor, pois te agradas do teu povo, te agradas que o teu povo faça pedidos aos céus. O teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nos ensinou que devemos pedir e o Senhor então nos dará. Devemos bater e o Senhor abrirá portas. Devemos buscar e encontraremos, por meio da oração, as respostas aos pedidos e súplicas que elevamos aos céus. Assim, Senhor, nós oramos por tua igreja, para que a fortaleças em meio à sua peregrinação neste mundo, diante das provações, diante dos sofrimentos da vida, que o Senhor sustente ao teu povo. Nós te pedimos, Senhor, consolando o coração dos enlutados. Em especial pedimos por Mateus e por Tailane, o consolo do Senhor para os seus corações, pelo falecimento do seu filhinho. Já se encontra em teus braços, ó Senhor, que possas consolá-los, é a nossa súplica, pois o Senhor pode todas as coisas, nada é impossível para o Senhor. Tu és o Pai de todas as santas e eternas consolações. Pedimos que sustentes aos cansados, que console aos aflitos, fortaleça os fracos, que cure os doentes. Pedimos por Clarinha, filhinha do Wesley e da Sani, que o Senhor esteja com ela, dando-lhe plena recuperação de sua saúde, restauração de seus pulmões, curando-a da sua pneumonia. Pedimos ao Senhor Deus por cada irmão que luta contra o câncer, rogamos a tua cura para eles, que os levantes, ó Senhor Deus, dos leitos, que faça cessar, ó Senhor Deus, as lutas, que abençoe, ó Senhor Deus, aos tratamentos. Muito pode, por sua eficácia, nos diz a tua palavra, Senhor, a oração do justo. Por isso aqui, o teu povo reunido, humildemente te pede. Pedimos pela conversão dos nossos filhos, aqueles que caminham conosco, que se firmem na fé, que tomem uma decisão por si mesmos de professar a fé, naquele que desde cedo aprenderam a conhecer, amar, seguir, que eles possam por si mesmos buscar a profissão de fé, para assim confirmar a sua caminhada cristã no Senhor. Pedimos por aqueles que se afastaram do Evangelho, que o Senhor, por sua misericórdia, os atraia. Pedimos por eles, por sua conversão, restauração, arrependimento, fé. Senhor, rogamos estas bênçãos, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. O Senhor fez promessas para nós que não pode negar. O Senhor não volta atrás naquilo que decidiu fazer por nós. E o Senhor mesmo estabeleceu oração para que o Teu povo, então, humilhado, Te buscasse, cheio de graça e de fé. Salva os nossos filhos, os nossos netos, cônjuges que ainda não se converteram, irmãos que ainda não se dobraram a Cristo, amigos, vizinhos. Ó Senhor, salva aqueles por quem Cristo morreu, os Teus eleitos espalhados em nossa cidade, em nosso país, no mundo. Abençoa a Tua igreja, Senhor, fortalecendo-a enquanto caminha, que ela não se pareça com o mundo, quanto aos seus valores,
quanto às suas práticas, mas que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, o teu povo sempre faça tudo para a tua glória. Assim, Senhor, oramos, pedindo que tenhas misericórdia de nós, que tenhas misericórdia do nosso povo tão idólatra, dos nossos líderes tão ímpios. Ó Senhor, se não converteres os corações destes homens, do nosso presidente, governador, prefeito, eles estarão perdidos, arruinados e irão para o inferno. Tem misericórdia, Senhor, e faz justiça em meio a tantas injustiças que enfrentamos e vemos neste mundo, pois ao Senhor pertence a vingança. O Senhor trará juízo sobre aqueles que não crerem, arrependidos de seus pecados, em teu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assiste, Senhor, as famílias e as igrejas que sofrem no litoral norte de São Paulo. Rogamos ao Senhor que abençoes aos nossos irmãos que lá estão trabalhando, ao governo também que está lutando para minorar o sofrimento de tantas famílias que perderam tantos entes queridos, perderam também os seus bens. Livra, ó Senhor Deus, as demais famílias de maior desgraça e eleva os corações dos homens quando contemplam estas coisas e percebem quão pequenos nós somos aos céus, e que estejam fitos os seus olhos em Cristo, pois é o único que pode nos salvar. Nesta hora, Senhor, abençoa-nos quando vamos receber a palavra de Cristo, que sejamos ricamente abençoados e edificados por ela. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, nós precisamos muito de Ti, por isso rogamos, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém. Evangelho de João, capítulo 4, abramos a palavra de Deus novamente, agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu lerei dos versículos 1 a 10, o nosso foco hoje será dos versículos 7 a 10, mas eu vou fazer a leitura novamente. Nós temos estudado os 6 primeiros versículos de João capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Primeiro, veja que diante de nós temos uma passagem conhecida, pelo menos da maioria, e analisando a passagem brevemente, o que é que nós vemos aqui? No versículo 7, o aparecimento no texto da mulher samaritana, famosa mulher samaritana. No versículo 7 também, um pedido de Jesus, o Salvador, para esta mulher pecadora. No versículo 8, você tem aí uma descrição da solidão do Salvador no mundo. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Vimos isso no capítulo 1 do Evangelho de João.
No versículo 9, observem, o destaque é a surpresa da mulher diante do pedido de Jesus, sendo um homem e sendo judeu. Versículo 10, você tem então a resposta dele, repreendendo-a, e também exortando-a, na verdade, né? E replicando a sua pergunta, e também o apelo que ele faz a ela, finalmente, dizendo que se ela soubesse com quem ela estava falando e reconhecesse o dom de Deus, ela iria pedir água e receberia água viva. Então, no capítulo 3, nós tratamos daquele famoso encontro de Jesus com um importante doutor da lei, Nicodemos. O que foi que nós procuramos destacar, ou que procuramos lembrar? Que Nicodemos era a pessoa certa para ter aquela forma de abordagem que Jesus fez com ele, aquele tipo de conversa que Jesus teve com ele. Então, diferentemente do que muitos pensam, Nicodemos era a pessoa certa para ouvir Jesus falar sobre realidades espirituais profundas. A doutrina do novo nascimento não é uma doutrina fácil. Às vezes a gente, porque conhece o Evangelho, fomos convertidos por Cristo Jesus, tentamos passar a ideia de que a doutrina do novo nascimento é uma doutrina fácil, mas filosoficamente ela não é. Principalmente para alguém que não consegue conceber realidades espirituais. Como é possível eu, já sendo um homem adulto, nascer de novo? Como é que isso funciona? Então Jesus trata com Nicodemos de uma questão profunda, mas que Nicodemos tinha conhecimento, ele sabia. Mas notem, é justamente com a mulher samaritana que Jesus vai aplicar aquilo que ele tinha já falado com Nicodemos. Então, Nicodemos era judeu, Nicodemos era rabino, Nicodemos era um homem respeitado e de bom testemunho diante da comunidade, e ele fala que era necessário que o homem nascesse da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, não é verdade? Mas com quem Jesus vai tratar a aplicação do que ele conversa com Nicodemos, justamente com uma mulher adúltera, samaritana. Judeus não queriam saber de samaritanos. Na cosmovisão judaica, na visão de mundo judaica, nem eu, nem vocês, nem qualquer outro povo que não seja judeu vai para o céu. Não sei se vocês sabem disso, mas eles pensam assim. Mas é justamente com esse tipo de gente que Jesus vai dizer: olha, Nicodemos, o que eu falei para você agora, eu vou mostrar na prática com uma mulher samaritana. Nicodemos saberia a história depois, obviamente. Ele não teve a informação como nós, agora, no mesmo tempo em que ele conversou com o Senhor Jesus Cristo, mas mais à frente, essas maravilhosas histórias, elas seriam contadas, e elas formariam este precioso evangelho de João, e Nicodemos saberia, tanto da história dele, como da história da mulher samaritana. Então, veja que quando nós começamos a tratar o capítulo 4, o que foi que eu também procurei destacar para a nossa reflexão? O profundo significado das palavras registradas pelo apóstolo João no versículo 4, veja de novo: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, ou seja, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Estava escrito que Jesus deveria passar por lá. Foi a restrição da graça soberana determinante para que Jesus passasse por lá. Desde toda a eternidade estava decretado que o Salvador deveria passar por Sicar, que ficava na cidade de Samaria. A execução dos eternos decretos de Deus exigia isso. Lembre-se, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado, veio ao mundo para fazer a vontade do Pai.
Ele mesmo disse isso para os seus discípulos: eu vim para fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus era que esses samaritanos, tão odiados pelos judeus, ouvissem o evangelho da graça dos lábios de seu próprio filho, do seu amado filho Jesus Cristo. Ele diria para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, e foi da vontade de Deus que um judeu viesse falar do amor e da graça salvadora de Deus para vocês. Portanto, ele precisava passar por lá. O Senhor tinha eleitos na aldeia de Sicar e também em Samaria. O evangelho deveria passar por Jerusalém, deveria sair de Jerusalém, passar pela Judéia e chegar até Samaria. Jesus ordenou isso lá em Atos capítulo 1. Jesus, portanto, tinha muitos samaritanos que precisavam ser salvos, que foram dados a ele pelo Pai e que também ele deveria trazer para o aprisco do Senhor. Vocês lembram lá das palavras de Jesus em João 10, versículo 16? Deixa eu só aqui citá-las literalmente. Lembrem-se de João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus estava se referindo a ovelhas que estavam além de Judá, ou seja, do povo judeu. E ele diz: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, no versículo 6, lá do capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus, ele chega a essa cidade, chamada Sicar, uma cidade samaritana, e o versículo 6 diz que ele estava ali, junto a uma famosa fonte, conhecida fonte, a fonte de Jacó. Cansado de viagem, diz o versículo 6, Jesus se assenta junto à fonte por volta da hora sexta. Quais são as particularidades aqui? Eu falei um pouco para os irmãos, antes do nosso acampamento da família, do significado das imagens que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, deserto, mar, água, poço. E quando nós vimos o significado dos poços na Bíblia, eles apontavam para um sentido maior, uma vez que um poço numa região deserta sempre guardava água para matar a sede de quem estava em um lugar extremamente seco. O Senhor vai usar essa imagem desde o Antigo Testamento para dizer que Ele era o poço da salvação para o seu povo e que Ele daria para o seu povo água da vida. Aí você chega no capítulo 4 do Evangelho de João e você encontra o Senhor Jesus usando todas essas imagens. Veja, particularmente, nós devemos observar o seguinte aqui também. O Senhor Jesus, Ele estava ali, naquele poço, porque já sabia de antemão que deveria se encontrar com aquela pecadora, e o seu propósito era salvá-la. Ele já estava de antemão com esta mulher. Mas como assim, pastor? Ele já estava naquele poço muito antes de João capítulo 4. Lembre-se de Isaías 65. Isaías 65 diz: fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu fui encontrado, diz o Senhor, por aqueles que nunca quiseram me buscar. Essa linguagem de Isaías, lembrem-se, irmãos, é a linguagem do Messias, na palavra da profecia, séculos antes de Jesus aparecer para os homens, de Jesus se revelar para o mundo. E esta profecia, ela seria verificada frequentemente. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dar vários exemplos
do Senhor Jesus indo até o encontro daqueles que não queriam saber dele. A passagem então de João 4, ela é extremamente impressionante, porque, como eu disse aos irmãos, por vezes nós focamos muito na história da mulher, e ela não é a protagonista da história. O grande personagem, lembrem-se, o grande protagonista, o centro de todo o evangelho, é aquele que de antemão já estava com ela, mesmo sem ela saber. Mesmo sem ela saber, Jesus já estava ali, sentado ao poço, com o propósito de encontrá-la e salvá-la. Então, sua salvação não é apenas totalmente imerecida por aqueles que vão até ele, mas a princípio, ela é frequentemente esta salvação não é buscada, ela não é solicitada. Lembre-se da primeira vez que você veio aqui para a igreja, ou para a sua primeira igreja, onde você conheceu a Cristo. Se você não cresceu nela, você nunca esteve ali pela primeira vez dizendo assim: bom, hoje eu vou me arrumar porque eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu estou me vestindo porque hoje eu me decidi, eu vou aceitar Jesus. Isso pode ter até acontecido como uma resposta sua, de uma decisão: eu quero mudar de vida, eu quero algo novo para mim. Você já parou para pensar nisso? Eu quero deixar essa vida, eu quero ser abençoado, mas nunca eu quero ir para aceitar Jesus como Filho de Deus, como o meu Senhor e Salvador, como aquele que criou o mundo todo, como aquele que eu tenho consciência. Se ele disser: está cortado o seu fôlego de vida, a partir de hoje, Alain, você não respira mais, você está morto. Ninguém nunca chega assim. Ninguém. Aqueles que crescem no Evangelho, desde pequeninos, vão ouvindo estas coisas, e até não sabem precisar o momento certo em que, assim como Enoque, eles estão com o Senhor e já não são mais, ou seja, é como se a sua caminhada se torna perene, mas ainda assim, quando nascem na igreja, isso é impressionante, eles já nascem em um ambiente em que o Senhor já os estava esperando. Você já parou para pensar nisso? O Senhor esperando o seu filho, porque ele é herdeiro de suas promessas. Então, Jesus, ele foi aquele que estava entre o seu povo, mas o seu povo mesmo não o reconheceu. Veja o capítulo 15 do Evangelho de João ainda, como comprovação do que eu estou aqui argumentando com vocês. João 15, se não me falhe a memória, deixa eu ver aqui, versículo 16, veja como é interessante que Jesus fala para os seus discípulos. Ele diz assim: todo aquele que é contado entre seu povo peculiar, e nós podemos afirmar isso com verdade, inclusive os próprios apóstolos não o escolheram. Olha o que Jesus falou no versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Então, quando estávamos seguindo o nosso curso desenfreado, ensandecido de pecado, quando éramos totalmente indiferentes às reivindicações e excelências da majestade do nosso Salvador, quando não tínhamos nenhum pensamento sério sobre nossas almas,
para usar uma palavra muito peculiar, própria do apóstolo Paulo, Jesus se apoderou de nós. Ele nos apreendeu. Se eu pudesse ser mais claro, Ele nos agarrou. Ele se apoderou de nós, quando nós não tínhamos nenhum interesse por Ele. Ele se apoderou de nós quando nós não o buscávamos. Ele se apoderou de nós, despertando nossa atenção, iluminando o nosso entendimento escurecido pelo pecado, para que pudéssemos receber a verdade e por ela sermos salvos. E nós temos, portanto, uma bela ilustração disso no capítulo 4 do Evangelho de João. O Senhor estava de antemão com aquela mulher samaritana, mesmo sem ela saber. Jesus, naquele dia, sentado ao poço, ele foi encontrado por alguém que nunca pretendeu buscá-lo, por alguém que não o buscava. Agora, eu pergunto a vocês, não foi o mesmo que aconteceu com o idólatra Abrão na terra dos caldeus? Quando o Senhor da glória apareceu a ele, enquanto ele ainda estava na região da Mesopotâmia? Não foi assim com o verme Jacó, quando ele fugiu para escapar da ira do seu irmão Esaú? Não foi assim com Moisés, quando ele cumpria os seus deveres de pastor nas terras de seu sogro Jetro? Em cada caso, irmãos, o Senhor foi encontrado por aqueles que não o buscavam. Não foi assim com Zaqueu, escondido entre os galhos da árvore, curioso, querendo ver a Jesus, era muito baixinho, e então em meio à multidão que apertava Jesus ali e o seguia, ele sobe em uma árvore chamada sicômoro, ele está ali escondido, Jesus para no meio de tanta gente, olha para a árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém hospedar em tua casa. Não foi assim com Saulo de Tarso, quando na estrada para Damasco, ele estava decidido a perseguir os seguidores do Cordeiro? Não foi assim com Lídia? Atos 16 diz, cujo coração o Senhor abriu, e ela atendeu às coisas que foram ditas por Paulo. E eu poderia acrescentar, para o louvor da glória da graça de Deus, e não foi assim comigo e com vocês. Jesus encontrou gente que não o buscava. Cristo nos apreendeu, nos abraçou, Ele nos agarrou quando estávamos totalmente inconscientes da profunda necessidade que tínhamos dele e não desejávamos nenhum Salvador. Não foi assim que ele fez conosco, irmãos? Nas palavras do apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas com isso eu não quero tirar a nossa responsabilidade, não. Isso não deve levar você a uma conclusão falsa de que, portanto, se é Cristo quem busca o pecador, é Cristo quem o encontra, mesmo sem ele querer achá-lo, que nós não temos responsabilidades. Deus colocou dentro de cada um de nós uma faculdade moral para discernir o que é o certo do errado. Os homens sabem que são pecadores e assim precisam de um Salvador. Se os homens não soubessem que são pecadores, não resistiriam tanto a Cristo e a sua palavra, não se preocupariam tanto como nos últimos carnavais. Esse veio com muita força.
as escolas de samba falando sobre intolerância religiosa, e veja que coisa linda, né? Eles falam de intolerância religiosa batendo na fé cristã. Há um livro interessante do Dave Carson que eu indico para vocês, da nossa editora Cultura Cristã, A Intolerância dos Tolerantes. Eles pregam uma tolerância que é falsa, e tolos são aqueles que, sendo cristãos, e votam em gente desse tipo. Fiquem com raiva se quiserem, é a verdade. Eles falam de amor. Eu lembro, quando o presidente ganhou, só faltaram engolir os cristãos. Eu estava lá com a bandeirinha do Brasil, na varanda de casa, o da frente lá, com a bandeira velha, feia, medonha. Mas amor, deixe de ódio, arranca essa bandeira. Foi a confusão, ele não está fazendo coisa nenhuma. Mas onde está a tolerância deles? Olha aí, tolerância religiosa, vamos lutar contra a intolerância religiosa. Pau no cristianismo, ultrajam a imagem de Cristo, fazem as coisas mais nefastas. Por que toda essa reação? Por que todas essas atitudes? Porque os homens criados por Deus e mortos em seus delitos e pecados, eles sabem que são pecadores, e por isso eles tentam de todas as formas sufocar essa verdade. Eles tentam fazer isso, e aí Deus ordena hoje a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, e ai daquele que desobedecer. Novamente nós lemos, João escreveu, 1 João capítulo 3, vamos para lá por favor, 1 João capítulo 3, versículo 23, João capítulo 3, versículo 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Vou repetir, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Um fato interessante, veja, houve um manifesto da ANAJURE a respeito desse tipo de intolerância, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Qual foi o ponto relevante? A liberdade de expressão e de religião prevê o proselitismo. O proselitismo é feito por meio do discurso religioso, quando eu digo que a minha religião é a verdade, em detrimento das demais, e as outras podem dizer o mesmo. A minha questão não é que alguém se levante e tente apontar erros contra o cristianismo, ou que defenda um tipo de salvação universal. O problema é quando você prega um tipo de tolerância, só que você faz isso atacando a outra religião de forma violenta, os seus símbolos, por exemplo. Lembro-me que décadas atrás, isso foi muito chocante, quando um bispo de uma seita religiosa no Brasil, publicamente na TV, chutou a imagem de uma santa da igreja romana. Protestantes de verdade nunca fazem isso, mas pregam dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Você não pode se curvar a imagens, por trás das imagens estão os demônios, você deve adorar só a Jesus. Esse é o proselitismo religioso, ou seja, quando você apresenta a sua convicção de fé. É diferente de pegar os símbolos de uma religião e ultrajá-los, como os tolerantes da nossa nação gostam de fazer com o cristianismo. Aí você pega passagens como essa, muito claras, e elas falam a respeito da fé cristã, e são a respeito delas que nós pregamos. Se os homens se recusam a crer, seu sangue estará sobre suas próprias cabeças, cairá sobre suas próprias cabeças. Cristo recebe todos os que vêm a Ele, diz a palavra de Deus. O Evangelho anuncia a vida eterna a todo aquele que crê.
A porta da graça do Evangelho, sempre por meio da pregação, ela é aberta para que os homens creiam em Jesus e sejam salvos por Ele. Mas o que é que acontece? Enquanto a pregação do Evangelho é anunciada, infelizmente, os homens permanecem amando mais as trevas do que a luz. O seu amor pelas trevas é tão profundamente enraizado em sua antipatia pela luz, que nós começamos a contemplar cada vez mais situações como essa. Veja como isso tem se tornado cada vez mais absurdamente volumoso. Nações que tinham bases fortemente cristãs, tentando defender coisas absurdas. No Ocidente, parlamentos já discutindo a legalidade do incesto e tantas outras coisas. E aí, diante disso tudo, qual a declaração do Senhor Jesus Cristo acerca de todas estas coisas? Veja, João capítulo 6, versículo 44. Ele não esconde de nós a verdade. O lado divino novamente aqui apresentado, que nós estamos pregando para vocês nesta manhã. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, o homem não é irresponsável diante de Deus. Ele sabe o que é certo e errado. O apóstolo, escrevendo aos Romanos, diz que ele tem a lei de Deus gravada em seu coração. O homem, ele não busca a Deus naturalmente, porque o seu amor pelas trevas é maior. E quando a luz ela brilha, ele se esconde. Jesus diz que ninguém pode ir até o Pai se Ele mesmo não trouxer. E aí você novamente percebe como o capítulo 4 de João é impressionante para nós a respeito dessas lições. Vejam agora os versículos, o versículo 7 agora, por favor. O final do versículo 6 e o versículo 7. Então você tem, Jesus estava ali, cansado de viagem, junto à fonte de Jacó. Ele se assentou junto à fonte por volta da hora sexta. E o versículo 7 diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Qual o significado aqui da hora sexta? O horário após o nascer do sol. Portanto, a hora sexta, para o judeu naquele tempo, era como o meio-dia para nós hoje. Era a época em que o sol, no deserto, alcançava, e ainda hoje alcança, né, sua maior temperatura, calor. Sob o brilho do sol oriental, no momento em que os raios mais fortes do sol estavam expostos, encontravam-se os peregrinos no deserto, em seu momento de maior cansaço e sede. E aí você tem, no registro bíblico, aqui do capítulo 4, uma mulher vindo tirar água. Lembrem-se do contexto das imagens. Não foi somente um momento ocasional. Lembrem-se, nada na Bíblia por acaso. A própria hora em que a mulher samaritana sai para buscar água corresponde à sua própria condição espiritual. Ao meio-dia era o horário mais quente e seco. Ao meio-dia era o horário em que alguém que estava andando no deserto encontrava o momento de maior sede e calor. A mulher samaritana estava indo ao meio-dia
cansada e seca em sua alma. A sexta hora, veja que imagem significativa também aqui, nos lembrando a situação do homem sem Cristo. Ela vem então, versículo 7, para tirar água. Não foi por acidente, nós já falamos. Ela também não escolheu essa hora aleatoriamente. Por que ela fez isso? Justamente ao meio-dia, porque ninguém ia tirar água do poço naquele horário. As pessoas faziam isso antes ou depois. Mas de fato, ela se dirige ao poço naquele momento, porque havia chegado a hora de Deus, determinada por Ele, que ela deveria, no momento mais cansado e seco da sua alma, encontrar o Salvador. Isso é importante, irmãos, porque nos diz a respeito de muitas coisas, eu sei, mas lembra também que nossos menores movimentos, ainda que não pensemos nisso, são movidos e dirigidos pela providência de Deus. Os menores, os menos importantes, até irrelevantes, eles são dirigidos pela providência divina. Vamos ver outros exemplos? Vou passar para vocês aqui, rapidamente. Pensem comigo, não foi por acaso que lá em Gênesis nós temos o registro de que os midianitas estavam passando justamente no momento quando os irmãos de José decidiram matá-lo. Os irmãos de José estavam para matá-lo. E aí passa uma carruagem de midianitas. Também não foi uma coincidência que esses midianitas estivessem rumo ao Egito, rumando para o Egito. Eles estavam viajando para lá. Então, os irmãos de José não o matam, vendem o seu irmão como um escravo para os midianitas e eles o levam para o Egito. E lá ele seria vendido para a casa de Potifar. Não foi por acaso que a filha de Faraó desceu ao rio Nilo para tomar banho, e foi justamente quando ela viu um cesto entre os juncos, e lá estava o pequeno Moisés. Não foi por acaso que naquele exato momento em que Mordecai e seus irmãos judeus estavam em perigo de serem mortos, que o rei Assuero foi tomado de uma profunda insônia e sem conseguir dormir, ele foi se ocupar lendo os registros de seu tribunal, que narravam como anteriormente Mordecai havia se tornado um grande amigo do rei, o que o levou a libertar o povo judeu. Então, irmãos, não há incidentes no mundo, não há acontecimentos neste mundo, por menores que sejam, que não sejam presididos, governados pelo nosso Deus soberano. Então você tem uma mulher samaritana que vem tirar água. Qual era o objetivo dela? Simples: tirar água do poço. Ela não estava pensando em outra coisa, exceto que não poderia ser vista por ninguém. Ela era uma vergonha para as outras mulheres. Ela era uma vergonha para a sua aldeia. 5 maridos ela já havia tido, e ela agora estava vivendo com um que nem seu marido era. Naquele tempo ainda as pessoas tinham mais vergonha do que hoje, não é verdade? Ela então vai justamente ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Ela não conhecia o Salvador, e ela também não tinha nenhuma vontade de conhecê-lo. Ela não tinha ideia de que naquele dia seria convertida. Esta era a última coisa que esperaria. Provavelmente ela deve ter dito: eu vou lá agora, porque é justamente nessa hora que não tem ninguém no poço. Muito mais do que buscar água para matar a sede, eu repito, ela era uma mulher desolada, cansada e seca em sua alma.
mas justamente no poço de Jacó, onde ela acreditava não encontrar alguém, havia um lá, eu diria, o único que poderia mudar a sua sorte. Havia um que estava esperando por ela, havia um que estava sentado ali no poço, ele estava cansado, e João também faz questão de revelar a humanidade de Jesus. Era o Deus conosco em forma de carne, cansado da sua vida agitada de trabalho e serviço ao Senhor, mas ele estava ali. Mais uma ovelha precisava ser resgatada. Ele sabia tudo sobre ela, ele conhecia sua profunda necessidade, ele estava ali para salvá-la. Ele estava ali para vencer seus preconceitos, ele estava ali para subjugar sua vontade rebelde, ele estava ali para oferecer água viva, a fim de que ela jamais tivesse sede. Ele estava ali para entrar e nunca mais sair de seu coração. Veja, o versículo 7 termina dizendo assim, Jesus dizendo para ela: dá-me de beber. Vamos tentar ligar as duas declarações que nós temos aí no capítulo 4. Você vai ver no versículo de número 6, que Jesus estava cansado da sua viagem. E no final do versículo 7, você tem Jesus pedindo água. Havia todos os motivos para que Jesus estivesse cansado. Pense comigo, ali estava aquele que havia sido o centro da glória do universo. Mas agora ele estava habitando em um mundo de pecado e sofrimento. Ali estava aquele em quem o Pai se deleitava, suportando a contradição dos pecadores contra si mesmo. Ali estava aquele que em graça incomparável tinha chegado para os seus, mas os seus com indiferença não o receberam. Ele não era desejado. Ele estava cercado de ingratidão e rebelião, ciúme e oposição dos fariseus, entorpecimento espiritual de seus próprios discípulos. Tudo isso certamente o deixava muito cansado. Mas nunca veremos Jesus cansado quando o assunto diz respeito ao seu ministério da graça. Nunca houve nenhum amor tão pronto e dado como o dele. Nunca houve o menor egoísmo da parte dele, mas sempre um ministério ininterrupto de amor. Ele estava cansado, ele estava com sede, mas ele estava ali para salvar mais um pecador. Ele poderia estar fatigado no corpo, doente no coração, mas jamais cansado para salvar uma alma perdida, cansada e sedenta em sua alma. E aí Jesus diz a ela essas palavras. E aí você tem um contraste aqui, com esse eu quero encerrar, se Deus permitir, no próximo domingo a gente continua. Veja as palavras que Jesus diz à mulher samaritana: dá-me de beber. Uma leitura muito rápida, corrida da Bíblia, sem muita reflexão, leva a gente apenas a pensar, sim, Jesus usou isso como o início de uma conversa, para chegar depois ao ponto principal da história. Mas vai muito mais que isso. Veja, aqui você encontra de forma impressionante o contraste entre o encontro de Nicodemos com ele e o encontro
dele, Jesus, com a mulher samaritana. Como assim, pastor? Eu falei um pouco disso introdutoriamente. Vamos lá. Lá no capítulo 3, nós vemos Nicodemos indo até Cristo na hora da noite, sob o manto da escuridão, tentando proteger a sua reputação. Não é verdade? É fato que depois que ele se converte, ele não vai ter mais vergonha. Ele que vai pedir o próprio Salvador. Ele não vai ter vergonha disso. Mas antes, ele era um doutor. Quem era Jesus? Um carpinteiro da cidade de Nazaré, que não tinha nenhuma formação teológica, e que estava ali, apresentando-se como um profeta. Nicodemos, então, tinha sede, mas tinha medo de queimar a sua reputação. Ele vai até o Senhor Jesus Cristo à noite, repito, sob o manto da escuridão. Mas como é que você vê Jesus aqui? Qual a hora que ele marcou, sem que a mulher samaritana soubesse, para buscá-la? À noite, ao meio-dia, em plena luz do dia, Jesus estava falando com uma mulher pecadora. Nicodemos esconde-se para não queimar-se diante dos homens. Nicodemos tinha medo dos homens. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória, indo até o poço, ao meio-dia, falar com a mulher samaritana. Ele quebra os paradigmas da sua época. Ele pede a ela para beber, e essa imagem é apresentada de uma forma impressionante. Ele está sentado no poço, e ali ele está sentado a sós, para se encontrar com aquela mulher rejeitada, que vai ao meio-dia para não ser encontrada. Mas ela estava prestes a ver o Rei de toda a terra, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. Jesus se mostra a ela e se revela. E eu concluo aqui, meus amados irmãos, lembrando isso, para mim e vocês, e para vocês também, isso é exatamente o que Ele faz com cada alma que Ele chama para si. Ele se revela, Ele nos separa do mundo, enlouquecedor, extenuante, que nos cansa e deixa a nossa alma com sede espiritual. Ele expõe a nossa condição de desespero, e então Ele se revela, Ele se dá a conhecer, para que nós vejamos quem está conosco ali, sentado junto ao poço. E por fim, isso nós vamos ver mais à frente, se Deus permitir, Ele nos dá a conhecer o seu dom precioso, a água da vida, que só Ele pode conceder. Isso mudaria radicalmente a vida daquela mulher, e é isso o que Ele ainda hoje faz com pecadores, tal como nós. Esse acontecimento revela para nós a maravilhosa e infinita graça de Deus, a maneira doce e paciente como Ele trata com os pecadores, como Ele guia pecadores, como Ele fez com aquela mulher, passo a passo, tocando-lhe o coração, sondando-lhe a consciência, despertando-lhe a alma, revelando que ela tinha sim uma profunda necessidade, mas não era aquela água, era o dom que só Jesus podia dar, a água viva, que não deixaria jamais aquela mulher com sede novamente. Esse incidente também traz à tona
a nossa depravação, nossa cegueira espiritual e rebelião, nossa falta de capacidade de compreender verdades espirituais, de responder ao chamado do Salvador, a nossa morosidade, lentidão em acreditar que nós estamos diante daquele que junto ao poço um dia nos deu água viva e ainda hoje oferece água viva a todo aquele que nele crê. Mas nós vamos continuar, se Deus permitir, no próximo domingo, e seguiremos refletindo sobre esta preciosa passagem de João capítulo 4. Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, dando-nos, ó Senhor, uma visão clara da Tua maravilhosa graça, de como o nosso Redentor é tão maravilhoso, e como um dia Ele nos encontrou quando nem queríamos buscá-lo. Hoje compreendemos o sentido da palavra, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Um dia nós cremos e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, somente porque antes Ele nos recebeu e nos amou. Nós pensávamos que tínhamos buscado a Cristo, nos dirigindo a uma igreja, e ali então, a nossa vida mudou porque nós fomos até lá. Mas a Tua palavra então nos diz que nós chegamos até o conhecimento do maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, porque Ele com grande e terno amor já estava nos esperando desde a eternidade. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra poderosa, e pedimos que ela encontre lugar especial em cada coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém.